Olá, tudo bem? Alexandre aqui do Vou Investir na Bolsa. Análise para o dia 9 de novembro de 2015. O gráfico do Ibovespa é o gráfico diário. Apresenta aqui ainda uma sinalização com viés lateral. Eu não posso dizer que eu estou na tendência de baixa ainda. E eu não posso dizer que eu estou na tendência de alta também. Então, a gente tem aqui algumas linhas que podem ser traçadas. Por exemplo, essa daqui, que é uma linha de tendência de alta, que une esses dois últimos fundos aqui. Então a gente trabalha aqui acima dessa linha de tendência de alta. Eu falei no último vídeo que eu preciso perder os 45.400 pontos para ingressar na tendência de baixa com mais força. A gente está trabalhando numa região de indefinição, né? Então eu vou consertar aqui um pouco essa linha, para a gente juntar tudo aqui, ó, dentro de um triângulo. Então esse triângulo aqui vai servir como pontos de suporte e resistência no curtíssimo prazo no gráfico diário nos próximos dias. Eu ainda estava esperando aqui que o Ibovespa fizesse essa movimentação, não fez, o que quer dizer que o Ibovespa não está forte, muita gente tomando stop. Hoje eu tomei um stop na Siderúrgica Nacional e fui estopado na Croton, continuo comprado em Gafisa, Cosan e Sabesp. Então eu não posso mais abrir nenhuma operação esse mês, até que as outras 3 operações sejam fechadas, e fechadas pelo menos 2 com lucro, né? Então, pelo menos 2 com lucro aqui para continuar operando. Tem uma operação no milho futuro, a operação vendida, e a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Então, o Ibovespa trabalhando com viés lateral, sem nenhuma definição. Então, eu espero que o Ibovespa suba ou caia para tomar mais operações, para fazer mais operações. Operar no mercado está muito difícil nesses últimos tempos. A gente está trabalhando aqui numa região de indefinição. Então, quem está querendo ganhar aqui dinheiro, né, vai ter que procurar aquelas ações que já estão na tendência forte de alta ou de baixa, ou então trabalhar com volatilidade aqui, ou até mesmo com uma venda coberta. Cada um tem a sua estratégia. Lembrar que o objetivo é compartilhar minha visão com você e não fazer com que você compre ou venda nenhum tipo de ação. Pessoal do curso de Estratégias Vencedoras, vou colocar mais uns vídeos nesse final de semana, e aí eu peço que me lembre aqui das perguntas, as principais perguntas. Então, se tiver alguma dúvida, né, manda lá, que aí eu vou te responder. E eu vou também colocar no final de semana, eu acho que vou colocar hoje mesmo, uma planilha para teste, para a gente notar aqui, para a gente fazer um teste, uma planilha do Excel, para acompanhar as operações. Então, o gráfico do dólar trabalha aqui numa região de suporte forte. O último fundo aqui, se esse último fundo for perdido, aí o viés fica bastante vendedor. Lembrar que eu tenho uma divergência de alta no dólar, o que pode fazer com que o dólar suba nos próximos dias. Obviamente que para que isso aconteça, eu tenho que ter uma confirmação desse fundo, o que não é o caso agora. Passou dos 3,90, eu começo a pensar em novas compras no dólar. Mas lembrar que eu tenho essa linha daqui, ó, uma LTB, uma linha que vai unir aqui o dólar, que vai fazer um triângulo aqui, um triângulo descendente. Então, se o dólar perder essa região aqui, tem tudo para cair com mais intensidade. Então, estou de olho aqui. DI de um dia, F21, que eu continuo ainda em Tesouro Selic. Está aqui o gráfico. Hoje não perdeu a mínima de ontem nem de anteontem, então eu continuo aqui observando essa movimentação. Se perder aqui os 15,45 pontos, aí o viés fica mais baixista, com alvo lá nos R$14. Esses R$14 eu vou falar no próximo vídeo, que é o de Position, que é uma região de suporte no gráfico semanal. Só fico prefixado se os juros passarem para baixo desse suporte. Enquanto isso, Tesouro Selic. Continua aqui em Tesouro Selic, 50% da carteira, 20% de milho vendido e o restante de ações compradas. Então, essa aqui é a minha carteira hoje. Deixa eu ver aqui o que é que tem para falar. A sexta-feira já chegando, né? Já estamos na sexta-feira. Milho, falar em milho aqui. Eu estou operando
o milho de 2016, como eu falei ontem, né? No vídeo de ontem eu falei que a mínima de ontem, no dia 3, no dia 5 de novembro, geraria uma abertura na ponta vendida, um contrato, uma operação na ponta vendedora aqui no milho, abriu com gap de baixa, depois subiu durante o dia, eu consegui realizar aqui a outra metade da operação durante o dia. Então deu para fazer uma operação no milho a 36,20. 36,20 foi a minha venda. Tomara agora que o milho caia, perca esse último fundo e busque pelo menos aqui os R$32, né? Vamos torcer para isso. Eu pelo menos vou torcer. Mas torcida não vale de nada no mercado. Meu stop está aqui acima dos 36,94. Então se os juros voltarem, se o milho voltar a subir e passar para cima dos 36,94, eu encerro essa operação. Mas eu estou apostando aqui em mais quedas no milho. BG e X15, tendência de baixa. Hoje teve um repique, mas a tendência ainda segue uma tendência vendedora. O stop da operação está aqui acima dos 151. Enquanto se mantiver aqui abaixo dos 151, o método está aqui vendido, né? Petrobras é o próximo gráfico. Petrobras não conseguiu violar a máxima de ontem, por isso não startou a minha operação na ponta compradora. Passou para baixo da retração de 618 dessa última perna de alta e busca agora os 751. Então o viés da Petrobras é um viés de baixa e compras ficam muito mais arriscadas. Então não faço essas compras aqui em Petrobras, porque a compração em tendência de baixa não é uma coisa muito legal. Vou tirar aqui esse alarme, que eu tinha deixado aqui esse alarme, né, para uma possível compra. Vou tirar essa retração aqui também e a gente vai passar aqui para o gráfico da Vale 5. Então Petrobras também não gera venda porque não tem meus critérios para venda. Vale do Rio Doce voltou a cair. Então aqui era a máxima, né, 15,02. A ação volta a cair e respeita aqui essa tendência de baixa. Vale do Rio Doce está trabalhando aqui abaixo da CLTB, uma linha de tendência de baixa, perdendo esse último fundo. Próximo alvo fica aqui agora por volta dos 12,70. Então também não compro o Vale do Rio Doce porque o risco é muito grande. O mercado está muito ruim mesmo, né? Tomara que isso acabe, e vai acabar um dia, né? Esse lenga-lenga para lá e para cá, ninguém sabe o que vai acontecer nessa economia política do Brasil. Mas vamos lá, vamos continuar operando porque um dia isso vai acabar. Itaú Unibanco estava na metade desse canal de alta. Eu falei que compras e vendas seriam muito mais arriscadas, eu continuo achando isso. Então fora dessa operação aqui, quem comprou aqui na base do canal continua dentro, né? O alvo fica sendo lá na banda superior do canal, mas eu não faço novas operações. A tendência do Itaú Unibanco segue sendo a tendência lateral altista. Eu falei ontem de uma ação que era para comprar, que poderia gerar compra hoje, mas essa ação não gerou nenhuma compra, né? Porque não violou a máxima em 9,78. A ação fechou aqui em 9,10, caiu 5,50 e gera uma venda na próxima segunda-feira para mim, se perder a mínima de hoje. Como ninguém pediu para eu comentar nenhuma ação, eu vou comentar as minhas ações aqui. A Gafisa segue dentro de uma tendência de alta. Eu não vou subir minha ordem de stop. O stop dessa operação fica aqui abaixo dos 2,49. Embora a ação hoje tenha fechado aqui em 12,60, eu continuo comprado porque eu não tenho nenhum critério, nenhum dos meus critérios para encerrar a operação. Cosan tem um lucro aqui de mais de 20% desde a última compra. A compra foi realizada aqui no dia 2 de abril, até agora 22%. Não tem por que eu sair dessa operação. Meu stop fica aqui abaixo dos 23,32. A outra ação, Sabesp 3, também não tem por que eu sair dessa operação. Meu stop continua abaixo da mínima do dia anterior à entrada, que foi aqui. O stop está em 16,95. Pode ser que haja aqui um bull trap, mas
faz parte da vida. Se isso ocorrer, eu estopo a operação também, mas continuo dentro dela. Siderúrgica Nacional, eu comprei, mas estopei, porque eu coloquei meu stop aqui abaixo de 4,86. E aqui eu queria aproveitar para falar, né, quem viu o método, que às vezes realmente eu não faço eu não sigo todas as estratégias aqui. Então eu tenho as minhas estratégias e eu faço um monte de outras operações. Então eu faço venda coberta, trava de alta e de baixa, compro e vendo milho futuro, e aí o método não se aplica, desculpa. Compro e vendo também day trade aqui, faço operações durante o dia. Então, se eu ficar falando todas as operações, vai acabar mudando a cabeça de muita gente aqui, né? Influenciando, e aí por isso que eu não falo muito. Mas, quando é do método, eu falo. Pelo método de estratégia vencedora, gera compra, pelo método não gera compra. Então, fui estopado aqui em Siderúrgica Nacional, mas pelo método o stop ficaria aqui abaixo dos 4,41. Como a ação tinha 16% de stop, ela não entrou nas compras pelo método. E aí você me pergunta, e por que você comprou? Aí comprei e fui estopado, né? Porque pelo método eu não teria entrado. Fora do método eu entrei e fui estopado. Então serve como exemplo. Croton 3. Aqui foi o método normal, mas faz parte. Nenhum método é perfeito. E eu levei um stop por 1 centavo aqui. O stop estava em 10,04. A ação bateu 10,03. Pegou aqui, me estopou e depois fechou em 10,20. Mas quem não foi estopado segue dentro da operação. O stop fica aqui abaixo dos 10,03. A Croton está com a tripla divergência, com a dupla divergência baixista. Então eu tenho aqui esse topo abaixo do topo, acima do topo anterior, com um topo mais baixo que o topo anterior no histograma, esse mais alto e esse mais baixo. Então eu tenho aqui uma tripla divergência, uma dupla divergência, né? E pode fazer com que a Croton 3 recue com mais intensidade nos próximos dias. Mas o stop fica aqui abaixo dos 9,60, então aqui é o melhor stop para quem opera pela análise gráfica clássica. Para quem opera pelo estratégias vencedoras, então já devia ter saído. Então são essas as operações. Vou continuar vendido lá em milho futuro e vou fazer agora uma análise de position para a próxima segunda-feira. Curte aí e compartilha, comenta que eu estou na área.